Vamos falar hoje sobre o batismo. O batismo que é uma necessidade para todas as pessoas e é uma ordenança de Deus, algo que Deus estipulou para que nós andássemos, para que nós fizéssemos, para fazer a vontade dele. Mas existem muitas dúvidas sobre o batismo. Muitas pessoas entram na igreja, eles recebem Jesus como seu Salvador, começam a frequentar a igreja, elas leem a Bíblia, elas fazem oração, enfim, elas praticam muitas coisas, mas elas não batizam. E existe uma grande ideia sobre o batismo, uma coisa meio mística, de que o batismo é algo mágico, que pode até prejudicar um pouco a vida da pessoa. Algumas pessoas demoram a se batizar porque tem uma ideia de que o batismo vai te trazer algum prejuízo. E isso não é verdade. Então, todas as igrejas que são um pouco mais sérias, elas têm um discipulado, onde elas ensinam para essas pessoas sobre o batismo, a fim de que elas se batizem. E as igrejas sérias, elas fazem questão de ensinar de uma forma que a pessoa entenda que ela vai ser batizada apenas se ela entender o batismo. Sim, eu sei de casos, e até conheci igrejas onde as pessoas se batizavam no momento que elas queriam, apenas com a pergunta do pastor, quem quer se batizar? E aí a pessoa levantava a mão, e ela ia ser batizada. E daí ela praticamente só tomava um banho, porque não entendia qual o motivo do batismo. E é preciso você entender por qual motivo você está fazendo aquela coisa. Existe um motivo para Deus ter deixado o batismo para a gente. Qual é esse motivo? Se você não entender, como você vai viver a vontade de Deus da forma que Ele quer? Então, esse talvez seja um vídeo um pouco longo, mas eu quero explicar, não tão bem explicado, porque eu passo dias falando com os discípulos da minha igreja, mas eu quero trazer basicamente aquilo que eu ensino para os discípulos da minha congregação, antes deles se batizarem. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o batismo? Bem, a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar. Basicamente significa mergulhar. Ou seja, dá essa ideia de que a pessoa ela é submersa na água. Eu sei que algumas igrejas, como a católica, por exemplo, e até a presbiteriana, eles fazem aquele batismo por aspersão. Na verdade, a igreja católica faz por aspersão, que é só jogando água, e a igreja presbiteriana, eles só derramam água na cabeça. Esse não é o método bíblico. O método bíblico é por imersão. Como eu tenho certeza disso? Bom, primeiro, a palavra em si significa imergir, né? A pessoa ser imergida no batismo. E nós temos alguns textos, como por exemplo, eu vou ler aqui na NVI, a Nova Versão Internacional, eu acho uma tradução mais fácil de ler. E aí você não vai ter tanta dificuldade assim em entender o que está sendo falado. Então na NVI, no capítulo de número 3 de Mateus, no versículo 13 ao 16, fala do batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também foi batizado. E diz assim, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Ou seja, Jesus ele foi ao rio e quando ele foi batizado, ele saiu da água. Quer dizer, ele foi batizado dentro da água. João não estava com um balde d'água aspergindo nas pessoas ou do lado de fora do rio, jogando água na cabeça de ninguém. Ele estava fazendo isso dentro ali do Rio Jordão, porque as pessoas tinham que mergulhar dentro, eles tinham que ser imergidos, submergidos dentro da água para que eles fossem batizados. Além desse texto de Mateus, nós temos o texto de Atos, capítulo 8, onde fala que Filipe ele foi evangelizar um homem, um eunuco. E o texto fala assim, Atos 8, versículo 36 em diante. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Então, nós vemos que eles estavam na carruagem, a caminho de um determinado lugar, e quando chegaram no lugar tinha água, o eunuco falou, tem água aqui, eu posso ser batizado? Pode, se você crer. Ele creu, e eles foram batizados, e saindo da água, então, o Filipe foi arrebatado. Então, não é que tinha água, o Filipe foi lá e pegou um balde, uma caneca e jogou no eunuco. Não, eles tiveram que entrar na água. Por quê? Porque era preciso ser submerso. Então, várias outras culturas batizavam, né? Mas os batismos eram vários. Na sua grande maioria, eles eram
imersos em alguma coisa, geralmente em própria água. Mas haviam, por exemplo, culturas que batizavam com sangue. Existe até uma imagem de um lugar onde os romanos eles batizavam com o sangue do boi, onde era uma espécie de uma cúpula, a pessoa ficava embaixo, o boi era sacrificado em cima e o sangue descia sobre essa pessoa, lavando ela com o sangue do boi. Enfim, os batismos sempre houveram em várias culturas. E aí, aqui no cristianismo também, o próprio Deus é quem instituiu. E é importante dizer isso, porque muitas pessoas inventam várias coisas sobre o cristianismo, sobre a cultura cristã, sobre aquilo que a Bíblia ensina. E eles tentam dissolver isso, tentam inventar várias coisas. Alguns dizem que, na verdade, foi o João Batista quem inventou o batismo. E outros dizem que foram até outros apóstolos. Mas nós temos em João, capítulo 1, aonde o próprio João Batista, ele fala com seus discípulos, e ele diz assim: eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João recebeu essa missão. Ele diz: alguém me enviou a batizar e disse que eu reconheceria o Messias quando viesse o Espírito Santo sobre ele. Quem mais poderia ter enviado João com essas palavras? É lógico que foi o próprio Deus que envia João para fazer isso. Então, o batismo foi dado por Deus para que João fizesse aos outros, anunciando Jesus, anunciando o reino dos céus, preparando o caminho para Jesus, e Jesus depois continua, porque existe um simbolismo no batismo. Então, para que serve o batismo? Essa é outra questão. O batismo é uma declaração de fé, é uma iniciação, é uma transição. É quando a gente está... Quando você entra em qualquer segmento religioso, geralmente eles têm, como eu falei, outras culturas batizavam. Então, quando você aceita aquela cultura, quando você entra naquela cultura, você é batizado, dizendo: a partir de agora você faz parte daqui. Algumas faziam até no sangue de animais, por exemplo, e na sua maioria sempre foi feito com água. O batismo é dizer assim: eu faço parte disso aqui. Agora, tecnicamente, entendo o batismo como sendo uma aliança. Sabe quando você se casa e aí você coloca a aliança, ela é esse símbolo de que você se casou com alguém, que você se uniu com uma pessoa. Então a aliança é o símbolo dessa união com a pessoa. O batismo é este símbolo de união com essa fé, com essa crença, com essa instituição, muitas vezes. E no cristianismo o significado é muito mais profundo ainda. Então, qual é o significado cristão para o batismo? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, é preciso entender o que isso quer dizer. Quer dizer que Jesus, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que eu não precisasse morrer. Entenda da seguinte maneira. Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo número 6. Então, entenda toda a questão da lei, ela sendo uma obrigação. Então, eu precisava cumprir a lei. Entenda só. Eu precisava cumprir a lei para eu ser salvo. O problema é que eu não consigo cumprir a lei. A Bíblia deixa isso muito claro. Não é que eu não devo tentar, mas eu não consigo ainda que eu tente cumprir a lei. Não podendo cumprir a lei, eu vou para o inferno. Eu não tenho condições de ser bom, como a lei diz. A lei é boa, perfeita e agradável. Eu não sou. Então eu não consigo cumprir essa lei que é boa, perfeita e agradável. Por isso, o meu destino é o inferno. Então Jesus ele vem e ele morre no meu lugar. E aí, quando ele morre, ele recebe esse castigo no meu lugar. Como eu faço para dizer que eu recebi isso com ele? Então, Jesus morreu ao invés de eu morrer. Tá certo? Mas é preciso que eu demonstre isso. Eu recebo essa morte, eu aceito essa morte que Jesus teve por mim. Mas eu vou simbolizá-la. O batismo simboliza isso. Paulo ensina que o batismo você entende como um casamento. Da mesma forma que eu estou ligado à minha esposa pelo casamento e eu tenho um compromisso com ela até que a morte nos separe. Então, se ela morrer, eu não tenho mais compromisso com ela e eu posso me casar novamente. Ou se eu morrer, ela não tem mais compromisso comigo e ela pode se casar novamente também. Então, quando nós morremos, nós não temos mais compromisso com essa lei. Por isso, nós precisamos morrer para não termos mais compromisso. É claro que nós não vamos morrer literalmente, mas nós simbolizamos essa morte junto com a morte de Cristo. Então, Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, olha só que coisa incrível. Quando nós simbolizamos a nossa morte no batismo, quando nós deitamos ali na água, estamos dizendo que nós morremos, é como se estivéssemos sendo sepultados. E aí nós saímos da água como se estivéssemos sendo
ressuscitados para uma nova vida. Nós vamos simbolizar o quê? Que nós morremos junto com Jesus e aí nós vamos ressuscitar junto com Jesus também. Claro que Jesus hoje tem um corpo glorificado, mas também nós não morremos literalmente. O que nós fazemos é simbolizar. Nós estamos entregando a nossa vida, nós não queremos mais esse corpo pecador. Nós vamos morrer junto com Jesus, mas nós queremos ter um corpo glorificado como o dele. Nós queremos a vida que ele tem. Então, do jeito que ele morreu, nós simbolizamos a morte, para que do jeito que ele vive, nós também possamos viver. E vamos viver literalmente. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre como nós o veremos no futuro. Ele fala que assim como ele é, nós seremos. E do jeito que ele nos vê, nós também o veremos. Em Colossenses 2,12 também fala assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo é esse símbolo que morremos e também ressuscitamos com Jesus. Agora, se o batismo é essa declaração de fé, se o batismo é esse símbolo que morremos e ressuscitamos, o que é preciso então para ser batizado? E esse é um ponto importante, porque muita gente fica esperando algo que não vai chegar. Muita gente fica esperando ser perfeito, parar de pecar para batizar. Às vezes é falado com um jovem: e aí, vamos batizar? Você está pronto para batizar? E ele diz assim: eu ainda não estou pronto, eu acho que eu ainda preciso melhorar algumas coisas. Ora, como assim melhorar algumas coisas? É impossível melhorar algumas coisas da forma que nós vivíamos, né, antes da fé, antes de Cristo. Nós só melhoramos por causa de Cristo. Então, antes da fé, antes de crer, antes de estar unido ao corpo de Cristo, era praticamente impossível essa melhora. Não dá para dizer que vai melhorar para depois aderir à fé. É preciso aderir à fé para depois melhorar. Outros ainda ficam aquela coisa mais mística ainda, que é esperar que Deus diga alguma coisa. Eu estou esperando Deus confirmar se quer que eu batize. Ora, o que Jesus falou para os discípulos foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os. É claro que Deus quer que você seja batizado. É claro que Deus quer que todas as pessoas sejam batizadas. Não há sentido nessa ideia de que estou esperando Deus confirmar se Ele quer. Gente, isso não tem o menor sentido, você esperar Deus dizer que quer que você seja batizado. É lógico, é evidente que Ele quer que você seja, que todos sejam batizados. O que é preciso para ser batizado? É preciso você crer, é preciso você entender isso que foi falado. Então, nós vemos lá, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 3, é dito assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É preciso conhecer Deus e Jesus Cristo. Isso é necessário para que você tenha a vida eterna, para que você tenha uma nova vida. Conhecendo isso é o que vai fazer com que você tenha essa nova vida. É que você mude de vida de verdade, conhecendo Deus e conhecendo Jesus. Esse é o ponto para que você possa aderir à fé. E aderir à fé é ser batizado. Como foi dito sobre Filipe e o eunuco, quando o eunuco fala para ele: o que me impede de ser batizado? Filipe não falou assim: você precisa de um discipulado, de muito tempo de oração, de consagração, de muito jejum, de uma vida plena, para que você então possa ser batizado. Não, não foi isso. Ele disse: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado porque ele creu. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é crer em Jesus, confessar os pecados, é ter arrependimento pela vida de pecado que se fez. E isso é necessário. Em Atos capítulo 2, versículo 38, fala assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então você que está ouvindo esse vídeo, essa promessa é para você. É para que você se arrependa, seja batizado e você receba o dom do Espírito Santo, receba a vida nova, para que você possa entrar no reino dos céus. E para aqueles que pensam que não, a minha vida ela é muito complicada, eu não consigo deixar o pecado, por isso que eu não posso me batizar. Eu preciso primeiro me afastar das coisas para depois se batizar. Entenda uma coisa: você precisa crer e se arrepender. E aí o deixar o pecado é o que vem justamente depois, não é o que vem antes. O pecado vem depois disso, você deixa o pecado depois dessas coisas, não antes dessas coisas. Então, Jesus fala assim em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se você estiver em Cristo, se você acreditar, se você se arrepender,
se você desejar e você for batizado e receber o dom do Espírito, então, aí sim, você vai estar ligado na videira e aí você vai dar fruto, porque sem isso você não pode fazer nada. É impossível melhorar sem Jesus. E não existe essa ideia de que, será que eu preciso ser? Olha, todo mundo, Jesus foi batizado e falou que era justo que isso acontecesse. Quando ele vai embora, quando ele vai deixar os discípulos e vai ser assunto ao céu, ele vai dizer para eles que todos têm que ser batizados e de que todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos precisam ser batizados. É claro que existem situações que alguns não vão poder ser batizados, como por exemplo o ladrão da cruz, que morreu crendo em Jesus, mas ele creu e morreu. Ele não foi batizado porque não teve tempo, não tinha como exigir disso de alguém. Mas pensa que se você pode, você está aqui assistindo esse vídeo, talvez na sua casa, você pode ser batizado. E aí você não vai ser batizado. Por quê? Porque talvez você tenha até um medo sincero, um medo de desagradar a Deus, porque tem medo de não conseguir resistir a alguma tentação. Ou talvez você, lá no fundo, ou até consciente, você esteja querendo um tempo mais para viver uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, a vida que você ama, uma vida infeliz, uma vida de escravidão. É isso que você quer, talvez. E aí por isso que você está aí demorando mais para tomar essa decisão. Porque você quer viver essa vida de pecado. Arrependa-se hoje, porque se você morrer hoje, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. Mas eu não vou ser salvo só porque eu não batizei? Não, você não vai ser salvo porque você não fez aquilo que Deus queria que você fizesse. Porque você amou mais viver a sua vida pecaminosa do que viver a vida que Deus queria para você. Então, hoje, arrependa-se. Tome essa decisão de ser batizado. E o que muda quando você é batizado? Bem, o que muda é tudo. E muda para melhor. Primeiro, você tem mais força para resistir às coisas do mal, às obras do mal, o desejo do mal. Você tem mais força depois disso. Tanto é que existe algo muito forte agora fazendo você não querer ser batizado. Essa coisa só tem domínio sobre você, porque você ainda não faz parte do corpo de Cristo. Quando você fizer, essa coisa não tem mais força sobre você. Essa coisa é o pecado. O pecado só tem força sobre você, porque você ainda não faz parte do corpo de Cristo, porque você não morreu ainda para Ele. Então, quando você consegue vencer isso e ser batizado, você faz parte do corpo de Cristo, recebe o dom do Espírito Santo, e aí você consegue resistir, pelo menos na maioria das vezes. Você não vira um santo, mas você consegue resistir muitas vezes da tentação do mal, que é uma luta que vai durar até que Jesus venha ou que a gente vá. Muda também que você começa agora sim fazendo parte do corpo de Cristo, é que você pode participar da ceia. A ceia é o corpo de Cristo. Quando você bebe o sangue, quando você come o corpo, então você faz parte do corpo de Cristo só nesse momento. É importantíssimo demais. Jesus deixou 2 ordenanças. Não são leis, são ordenanças, são desejos para que a gente viva da vontade que Ele quer, da forma que Ele quer. A ceia e o batismo. Você se batiza e aí depois você passa a ceiar junto com o corpo de Cristo. Também é importante dizer que quando você se batiza numa determinada igreja, você não está preso a essa igreja, você está preso a Jesus. Porém, enquanto você faz parte dessa igreja, que você pode sair dela e ir para outra a qualquer momento, mas enquanto você faz parte dela, é preciso que você seja fiel às regras daquela igreja. Porque a desobediência é um pecado. Então, se você desobedecer o seu pastor, as regras da sua igreja, que às vezes podem até ser inconsistentes, podem não ser tão boas, mas são as regras daquela igreja. E se você não está feliz com elas e não concorda com elas, você pode muito bem sair daquela igreja e ir para outra igreja. Mas ficar nela desobedecendo, você não pode. Isso é pecado e você vai desagradar a Deus e pode ir para o inferno porque está vivendo uma vida de pecado. Não vai para o inferno, você não vai para o inferno porque está desobedecendo a igreja. Você vai para o inferno porque vive uma vida de desobediência, uma vida de pecado. Entende a diferença? Então, é um vídeo que um pouco mais longo do que os outros, mas ainda curto, pelo que deveria ser. Se ficou alguma dúvida para você, deixa aqui no comentário para mim. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se ficou dúvidas, eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre a determinada dúvida que você tiver. Eu recomendo que, além desse vídeo, aliás, eu insisto, além desse vídeo, você precisa conversar com o seu pastor, o pastor da sua igreja, o seu líder de departamento. Converse mais sobre o batismo. E o quanto antes, deixe essa vida de pecado para trás. Arrependa-se, entregue sua vida para Jesus. Morra com Cristo no batismo e ressuscite com Cristo também no batismo, para que você entregue essa vida velha, pecaminosa e receba uma vida nova e gloriosa. Que Deus abençoe sua vida. Até no próximo vídeo.